Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada, né? Isso, Rafael Borba, e estou voltando aqui para responder um bloco com vocês só de questões de responsabilidade civil estatal, para você ver como esse tema é cobrado ou vai ser cobrado na sua prova de concurso. Então vem comigo aqui. Quando estamos falando em responsabilidade civil estatal, pessoal, a gente já aprendeu nas nossas aulas anteriores, no nosso bloco teórico, né, esse de responsabilidade civil do Estado, o Estado pode responder de forma objetiva ou subjetiva, aqui no caso de omissão, não é isso? Mas a omissão tem que ser específica. E a responsabilidade objetiva se dá com base na teoria do risco administrativo ou no risco integral. Tá joia? Mas vamos ver o que essa questão guarda para a gente. Banca CESP, professor da Educação Básica, 2017. No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgo o subsequente. Se um agente público, nessa qualidade de agente público, né, causa dano a terceiro, a responsabilidade civil do Estado será objetiva. Olha aí, um agente público no exercício da sua função causa dano a terceiro e a responsabilidade será objetiva. Gabarito correto, pessoal, correto. E a gente já viu, né, isso, pessoal? Isso se funda na teoria da responsabilidade objetiva. O Estado responde objetivamente para com o agente, precisando só comprovar a conduta, dano e nexo, e o Estado ajuiza uma ação de regresso, ou pode ajuizar uma ação de regresso em favor do agente, em desfavor, na realidade, né? Do agente público causador do dano. E essa ação de regresso ele vai discutir dolo ou culpa, mas eu vou aprofundar o tema nas próximas questões. Gabarito correto. Olha aqui onde é que está isso, Rafael. Artigo 37, parágrafo 6º. A pessoa jurídica de direito público, de direito privado, prestadora de serviço público, responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa, nos casos de dolo ou culpa. Mais uma questão. A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas no prazo de 20 anos. Aqui a gente já vê o quê? Delegados, né? Em determinado dia, durante a viagem, da, exe- durante a vigência, né, da execução de serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada. Veja aqui, ó, estava em manutenção, estava devidamente sinalizada, mas isso importa, pessoal? A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, olha aí, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira. A respeito dessa situação hipotética e dos aspectos legais e doutrinários a eles relacionados, julgo o item subsequente. Caso se comprove que o acidente decorreu de culpa exclusiva da passageira, olha aqui, ó, o consórcio de empresa não responderá civilmente pelo acidente. E aí? A culpa exclusiva, nesse caso, é um fator determinante, pessoal, para excluir a responsabilidade? E a resposta é sim, né, pessoal? A gente já viu que a responsabilidade do Estado pode ser excluída por algumas condutas, e uma delas é culpa, culpa exclusiva. Culpa exclusiva. Força maior, caso fortuito, não é isso? Atitudes exclusivas de terceiros. A questão versa sobre a excludente de responsabilidade civil do Estado. Nesse contexto, a força maior, o caso fortuito e a culpa exclusiva da vítima são excludentes de responsabilidade do Estado. É o que diz o professor Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino. Mais uma questão para a gente trabalhar com ela aqui. Pela responsabilidade civil do Estado, pela responsabilidade civil,
o Estado deve indenizar terceiros por perdas e danos materiais e morais sofridos em decorrência de ação ou omissão antijurídica e imputável ao Estado. E o gabarito é correto, né, pessoal? Não poderia ser outro senão o correto. Deixa eu só explicar aqui, viu? Nesse caso aqui, a responsabilidade decorreria ainda que a questão não fosse antijurídica. Por quê? Porque mesmo sendo lícita, mesmo sendo juridicamente possível, o Estado responde com base no princípio da isonomia. Isonomia. Joia? Danos causados por uma ação do Estado, trata-se de responsabilidade objetiva. Danos causados por uma omissão do Estado, trata-se de uma responsabilidade subjetiva, omissão genérica imprópria, não é isso? Ainda a omissão genérica própria. Desculpa, a omissão específica própria, que decorre quando há uma determinação jurídica de realizar a conduta, mas o Estado se omitiu em fazê-lo. Nessas circunstâncias, como ocorreu diretamente uma violação ao que ali determinou o Estado, os efeitos serão os mesmos da responsabilidade por ato comissivo, ou seja, objetivo. Mais uma questão CESP. A constatação, presta atenção, viu? A constatação do dano moral ou material é um dos elementos necessários à configuração da responsabilidade civil. A constatação da configuração da responsabilidade civil do Estado é um dos elementos necessários à configuração da responsabilidade civil. E aí, a constatação do dano moral ou material é um dos elementos necessários? Sim, né, pessoal? Dentro do nexo aqui, ó, dentro da conduta que pode levar à responsabilidade estatal, nós temos a conduta e temos o dano. O dano pode ser moral, material, estético. Tudo isso é passível de sujeição à responsabilidade estatal. Para a responsabilidade civil objetiva, o elemento deve ser conduta, resultado, dano, né, moral ou material, e o nexo de causalidade, que é a ligação entre a conduta e o resultado, ou melhor, também chamado de dano. A responsabilidade, preste atenção, viu? A responsabilidade objetiva do Estado dispensa a demonstração do nexo de causalidade. Vixe Maria, eu já vi dispensar o dolo e a culpa, mas o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido, errado, né, pessoal? Errado. Para se configurar a responsabilidade objetiva estatal, nós temos que ter a conduta, o dano e o nexo de causalidade, que é o que liga a conduta ao resultado ou ao dano, não é isso? Mais uma questão. O ato emanado do Poder Judiciário e adstrito ao processo judicial, ainda que provoque consequências danosas às partes, isenta o Estado de responsabilidade. Isso aqui está errado, né, pessoal? Por que está errado, Rafael? Por causa disso aqui, ó. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 75, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. E aquela situação, né, pessoal? Se você foi condenado injustamente, o Estado responde. Se você foi condenado a 10 anos, passou 12, o Estado responde. O Estado não irá responder quando, Rafael? Nos casos de prisão preventiva, prisão temporária, prisão preventiva e prisão temporária. Mais uma questãozinha. De acordo com a teoria do risco administrativo, é vedado considerar a culpa exclusiva da vítima como hipótese de responsabilidade civil do Estado. Vamos lá, pessoal. O gabarito aqui vai estar errado, né? E a gente tem que fazer uma revisãozinha aqui. Vejam só. Quando eu estou falando de responsabilidade,
do Estado, a gente aprendeu já aqui comigo que o Estado responde subjetivamente, mas a regra é que o Estado responda objetivamente, não é isso? E ele vai responder objetivamente pela teoria. Só um instante. Olha, fica melhor. A responsabilidade do Estado. O Estado responde de forma objetiva ou de forma subjetiva. De forma subjetiva, ele vai responder quando? Quando for nos casos de omissão. E nem toda omissão, né? Isso tem que ser uma omissão específica, mas tem aquela exceção lá do preso, né? Que é morto na cela, e não que morreu, que se matou, né? O preso que é morto na cela. Aqui a responsabilidade seria objetiva. Mas a regra é que a responsabilidade seja objetiva. E a responsabilidade objetiva se baseia na teoria do risco administrativo ou na teoria do risco integral. Por que isso, Rafael? Porque a atividade prestada pelo Estado é, de regra, uma atividade perigosa, uma atividade que pode ensejar dano a terceiros. Pensando nisso, a doutrina diz que o Estado responde de forma objetiva, pela teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. E qual é a grande diferença, Rafael, entre a teoria do risco administrativo e a do risco integral? É que a teoria do risco administrativo é cabível, ou melhor, cabe excludente de responsabilidade. Quais são as excludentes de responsabilidade? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ação de terceiros. Tudo isso aqui, pessoal, pode excluir, ou melhor, excluirá a responsabilidade objetiva, não é isso? E o risco integral? Aí, meu amiguinho e minha amiguinha, no caso de risco integral, não, aqui não cabe excludente de responsabilidade. Por que não cabe? Porque aqui eu estou tratando, por exemplo, de dano ambiental, dano nuclear e, para boa parte da doutrina, de atentado terrorista. É terrorista. E aqui, de acordo com a teoria do risco administrativo, é verdade considerar a culpa exclusiva da vítima? É errado, pessoal. É verdade, não é permitido, né? Vamos ver mais essa questãozinha aqui para a gente encerrar. A responsabilidade civil do Estado deve ser excluída em situações inevitáveis, isto é, em caso fortuito ou evento da força maior, cujos efeitos não possam ser minorados. Olha aqui, ó. E o gabarito é correto. Por que o gabarito é correto, Rafael? Veja só. Embora tenha uma ressalva aqui nessa questão, era passível de recurso, tá certo, pessoal? Mas de regra, a gente vai levar para a prova que o caso fortuito e a força maior são situações que excluem na realidade, né? A responsabilidade estatal. Por que exclui a responsabilidade estatal, Rafael? Porque são fatos que não estão na baliza de previsão do administrador público, né? São fatos que não estão na baliza do administrador público. Por isso que excluem a responsabilidade estatal. Mas por que é cabível recurso, Rafael? Veja só. Quando a gente está falando de caso fortuito, a gente está falando de conduta humana. E quando a gente está falando em conduta humana, a gente não pode dizer que, mesmo sendo caso fortuito, a conduta humana estaria apta a excluir a responsabilidade estatal aqui. Não, de forma alguma. Boa parte da doutrina critica muito as bancas de concurso quando faz isso, mas a gente julga de acordo com a banca, né? O SEBRASP, aqui, o CESP, acha que isso exclui a responsabilidade.
Mais uma questãozinha. Com relação aos poderes administrativos, licitação, controle e responsabilização da administração pública, julgo o item a seguir. Caso um servidor público que exerça a função de motorista, ao retornar à casa em veículo próprio, olha aqui, ó, ele estava retornando para casa em veículo próprio, fora do expediente de trabalho, colide com outro carro particular, tal fato ensejará a responsabilidade do Estado pelos eventuais danos causados ao servidor. Negativo, né, pessoal? Aqui, ó. Opa, negativo, o gabarito está errado aqui. Caso um servidor público que exerça a função de motorista ao retornar à casa em veículo próprio, fora do expediente, colida com outro carro particular, tal fato. Isso, realmente. Não ensejará. Foi eu que li errado aqui, viu, pessoal? Vamos lá, com calma. Não ensejará a responsabilidade estatal. Sim, realmente. Por quê, pessoal? Porque é uma quebra do nexo de causalidade. Veja, ocorreu um dano, ocorreu um dano. Um dano praticado por um agente público, realmente praticado por um agente público. Mas ele estava no exercício da função. Ele estava usando os bens do Estado, não estava. Ele nem estava no exercício da função e nem estava usando os bens do Estado. Nesse caso, quebra o nexo de causalidade, não é isso? Gabarito realmente correto. Gabarito correto. Mais uma questãozinha aqui para a gente encerrar a noite. A noite que eu estou gravando de noite, né? Não sei vocês que horas vocês estão estudando. O Estado responde objetivamente em relação aos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Nesse sentido, todas as pessoas jurídicas que integram a estrutura da administração pública serão responsabilizadas na modalidade do risco administrativo, sendo-lhes possível alegar em sua defesa que o dano foi causado por evento da natureza, pelo homem, por culpa exclusiva da vítima, situações em que excluem ou atenuam a responsabilidade do Estado. Está errado por quê, Rafael? Vejam só, viu? O Estado responde objetivamente em relação aos danos que seus agentes nessa qualidade causar a terceiro, tá certo? Tá certo. Nesse sentido, todas as pessoas jurídicas que integram a estrutura da administração pública serão responsabilizadas na modalidade do risco administrativo. A gente também tem um risco integral, né, pessoal? Sendo-lhes possível alegar em sua defesa, olha aqui, ó, que o dano foi causado por eventos da natureza, pelo homem ou por culpa exclusiva da vítima, né? Aqui ele está trabalhando com caso fortuito, com força maior, situações que excluem ou atenuam a responsabilidade, não, amigos. Fato da natureza ou fato causado pelo homem, que se inclui caso fortuito ou força maior ou culpa exclusiva da vítima, ele não atenua a responsabilidade, ele exclui a responsabilidade estatal. Ele exclui a responsabilidade estatal. Joia, pessoal, trouxe um bloco só de questões, onde trabalhamos 10 questões de responsabilidade civil, muitas pegadinhas, mas eu tenho certeza, se você fez dessa aula uma aula ativa, um estudo ativo, no qual você participa, no qual você resolve questões, no qual você faz as anotações, eu tenho certeza que muito provavelmente, não tem como dar 100% de certeza, né? Mas muito provavelmente tudo que vem cobrando em seu concurso vai estar dentro desse seu caderninho que você fez agora. Joia? Um forte abraço e até mais.